Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos novamente. Essa semana, na segunda-feira, dia 1º de junho, daremos início ao roteiro de estudos de História número 4. Esse roteiro contém atividades que vão do dia 1º de junho de 2020 ao dia 12 de junho de 2020. Portanto, serão 20 atividades, como no roteiro número 3, 20 atividades. Como vocês vão fazer essas 20 atividades? Vocês vão fazer 2 atividades por dia. Vocês farão 2 atividades por dia. Certo? Algumas atividades envolvem assistir as videoaulas lá no YouTube, tá? E as demais atividades são para vocês desenvolverem no caderno. Certo? Então, nesse período de 15 dias, serão 20 atividades e vocês farão 2 atividades por dia. Não façam mais do que 2 atividades, certo? Por quê? Porque vocês também estão atarefados com as outras matérias, tá? Então, eu já fiz esse roteiro com 2 atividades por dia para facilitar vocês. É necessário imprimir esse roteiro? Não, não é necessário imprimir. Se você tem o leitor de PDF no computador da sua casa ou no seu celular, não tem necessidade de imprimir. Tá? Você consegue ler pela tela do computador, tá? Então vamos lá. Então, roteiro de estudos de História número 4, certo? Então, qual é a primeira atividade? Que vai ser na segunda, dia 1º de junho. Primeira atividade, vocês vão assistir essa videoaula, Chegada do Homem à América, desse canal aqui, ó, História em Minutos, do professor Adriano da Silva. Tá? Então vocês vão lá no YouTube, né? Vão colocar esse endereço ou clicar em cima. E ele vai te levar ao vídeo do professor Adriano, tá? Professor Adriano. Aí vocês vão assistir com atenção. Ele vai explicar a chegada do Homem à América, as teorias que explicam a chegada do Homem à América, certo? Essa é a primeira atividade. Assistir a esse vídeo. Voltando lá. Atividade 2, que é para ser feita também no dia 1º de junho de 2020. Essa atividade tem que ser feita no caderno. Então lá no caderno vocês coloquem a data, né? Pradópolis, 1º de junho de 2020, atividade 2. Aí vocês vão ler o texto abaixo, com atenção. É para copiar o texto? Não é para copiar o texto. É só para ler o texto com atenção. Então vocês vão ler o texto fala sobre a África, como o berço do início da humanidade, né? Foi lá na África, como a gente viu, que se deu origem aos seres humanos, certo? Aos primeiros ancestrais do homem. Aí ele vai explicar tudo. E aí, depois que você leu com atenção, vocês vão lá na letra A, no item A, e copiam a pergunta do item A. Copiam a pergunta do item A. A caneta, certo? Então, vocês coloquem lá no caderno. Depois vocês colocarem o cabeçalho, a data, atividade 2, aí vocês coloquem. Letra A. Qual é o local de origem do ser humano? Essa é a primeira pergunta. Aí se vocês voltarem ao texto, vocês vão conseguir identificar facilmente qual é o local de origem do ser humano. Aí vocês respondam a lápis, tá? Em seguida, pula uma linha, copia a letra B. A pergunta da letra B. O que confirma a presença humana na África? Aí vocês copiam essa pergunta à caneta e depois vocês respondam a lápis, tá? Aí vocês precisam voltar ao texto também lá para encontrar a resposta, tá? Então essas foram as 2 primeiras atividades do dia 1º de junho. Atividade 1 e 2. E a atividade 3? Atividade 3 vai ser no dia 2 de junho, na terça, certo? E é para fazer no caderno.
Então lá no caderno vocês colocam Pradópolis, 2 de junho de 2020, atividade 3. Aí vocês também têm que ler um texto com atenção. É para copiar o texto? Não é para copiar o texto. Aí esse texto fala sobre o povoamento da América, certo? Depois de vocês lerem o texto, vocês vão lá na questão. Aqui, ó, tá escrito questão, ó, questão. Aí vocês copiam a questão à caneta, no caderno. A questão fala, como ocorreu o povoamento da América segundo o texto? Aí vocês voltem ao texto que vocês vão identificar facilmente como ocorreu o povoamento da América, certo? Então copie a caneta a questão e respondam ao lápis. Essa é a primeira atividade da terça, dia 2. A segunda atividade da terça, dia 2, também é para ser feita no caderno. Depois que você fez a atividade 3, aí você coloque atividade 4. E também você tem mais um texto para ler com atenção sobre os primeiros habitantes do território brasileiro. É para copiar o texto? Não, não é para copiar o texto. É só para ler com atenção. Aí vocês vão ler com atenção sobre como os homens pré-históricos chegaram aqui no Brasil. Vai falar desse crânio aqui que foi encontrado, que é considerado o nosso primeiro ancestral, que é a Luzia. Certo? Foi encontrado lá em Minas Gerais. E depois de vocês lerem com atenção, nós temos a atividade para fazer, né, no caderno. Então vocês vão ler o enunciado. A ocupação da América ocorreu por ondas migratórias há 20 mil anos, ou antes disso. Aí com base no texto que você acabou de ler, você vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Tá? E corrija o que não estiver de acordo, tá? Então o que vocês vão fazer no caderno? Vocês vão copiar cada uma dessas sentenças aqui, A, B, C, D, E e F, no caderno. Vocês vão copiar, certo? Aí vocês vão colocar todas esses parênteses aqui, ó. Ou aqui no início ou no final da frase, tá? Vocês coloquem ou no início ou no final. E aí vocês vão julgar as alternativas, se são verdadeiras ou falsas. Se é verdadeira, vocês vão colocar a letra V. Se é falsa, vocês vão colocar a letra F. Tá? Então no caderno, não precisa copiar esse enunciado aqui. Já vai direto nas questões, ó. Copia todas as questões de A a F e coloque esse parênteses ou no início ou no final. Depois que você fez tudo isso, aí você vai julgar as afirmações de acordo com o texto, se está certo ou errado, se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, você põe a V aqui no parênteses. Ou se for falso, você põe a F, tá? Não precisa corrigir o que estiver a afirmação que for falsa, não precisa corrigir. Você só coloca verdadeiro ou falso, certo? Então essa foi a segunda atividade do dia 2 de junho, na terça-feira. Agora na quarta-feira, atividade 5, também para ser desenvolvida no caderno, que é na quarta-feira, dia 3 de junho. Então lá no caderno vocês colocam Pradópolis, 3 de junho de 2020, atividade 5. E aí vocês copiam aqui, ó. Vocês vão copiar a questão, tá? Quais são os mais antigos vestígios dos povos pré-históricos no Brasil? Então vocês vão copiar toda essa questão no caderno, só a questão. Não precisa copiar esse enunciado aqui em cima não, tá? Então essa pergunta vocês vão responder com base no texto da atividade 4. Com base no texto da atividade 4. Então vocês vão ter que voltar lá reler o texto da atividade 4 para poder responder essa atividade aqui, atividade 5, tá? Que é a primeira atividade do dia 3 de junho, certo? Depois vem a atividade 6, também no dia 3 de junho. Aí depois que você fez a atividade 5, você coloca a atividade 6. Atividade 6 você tem um texto também, que é para ler com atenção. É para copiar o texto? Não, não é para copiar o texto. É só para ler com atenção.
fala sobre os períodos da pré-história americana. Os períodos da pré-história que ocorreram aqui nas Américas. Tá? Como se classifica os períodos? São 3 períodos, assim como na pré-história. Existiam 3 períodos. Aqui na América também. Nós temos 3 períodos de pré-história. Tá? Aí vocês vão ler com atenção. E depois vocês vão vir aqui, ó, e vão copiar esse enunciadinho aqui a caneta. Escreva 2 características de cada período do povoamento da América. Então, na letra A, a gente tem o período paleoíndio, que é o primeiro período da pré-história aqui nas Américas. Na letra B, a gente tem o período arcaico, que é o segundo período. E a letra C, a gente tem o terceiro período, que é o período formativo. Tá? Então, vocês vão voltar ao texto e apontar 2 características de cada um desses períodos. Certo? Então, vocês copiam a caneta, esse enunciado e todos os itens aqui. Aí depois vocês respondam a lápis, apontando 2 características de cada período. Certo? Então, essas foram as 2 atividades do dia 3. Certo? Do dia 3. Ó. Do dia 3. Isso, atividade 5 e 6. Certo? Do dia 3, na quarta-feira. E aí depois vamos para o dia 4 de junho, que na quinta-feira. Atividade 7. Então no caderno, então vocês coloquem lá no caderno a data, né? Para DOPS, 4 de junho de 2020, atividade 7. Aí você tem esse enunciado aqui. É para copiar esse enunciado? Não, não é para copiar o enunciado. Vocês só vão ler com atenção esse enunciado. Ler com atenção esse enunciado. E aí, depois que vocês lerem com atenção, vocês vão apontar a alternativa. Alternativa que fala a qual período o texto está se referindo. Aí vocês vão marcar a alternativa que vocês julgam correta. Tá? Então não é para copiar esse enunciado, nem esse enunciado. Vocês já vão colocar direto a resposta que vocês acham. É um teste, não é? Vocês vão apontar qual alternativa vocês acham que se relaciona com esse texto. Tá? Então, vamos supor que eu acho que é a alternativa B. Então lá no caderno você já coloca. Você já colocou a atividade 7, já colocou o cabeçalho com a data, aí vocês coloquem. É a alternativa B. É a alternativa B. Aí vocês coloquem a lápis. Tá? Então vocês vão apontar a resposta para mim a lápis, direto no caderno. Não precisa copiar esse enunciado, tá bom? Então essa foi a primeira atividade, atividade 7, do dia 4 de junho. Vamos para a atividade 8. Atividade 8, então depois da atividade 7, coloque a atividade 8, ele pede para você analisar esse mapa abaixo e responder as questões em seguida. Tá? Então você vai ler, você vai ver esse mapa aqui, ó, que mostra como ocorreu a migração dos primeiros ancestrais lá da África até chegar aqui na América. Tá? Essa é a primeira hipótese do povoamento aqui na América. A segunda foi a partir daqui, ó, da Oceania, ó. Eles foram pelo mar, ó, até chegar aqui na América, tá? Então a gente tem 2 hipóteses aqui do povoamento aqui das Américas, certo? Uma por essa e outra por essa, tá? E aí lá no caderno vocês vão colocar o mapa mostra. Vocês copiem esse enunciado, o mapa mostra. Aí vocês vão apontar a alternativa que se relaciona com esse mapa, certo? Aí vão escrever a lápis. Em seguida, tem mais uma questãozinha que é para vocês completarem aqui, ó. Completarem aqui, tá? Volte ao mapa e identifique quais palavras completariam aqui, tá? Aí vocês copiam a caneta esse aqui e depois vocês vão apontar a lápis a alternativa correta, tá? Então essas foram as 2 atividades do dia 4 de junho, tá bom? Agora, no dia 5 de junho de 2020, na sexta-feira, tá? As 2 últimas atividades da primeira semana.
Atividade 9. Então vocês colocam lá no caderno. Pradópolis, 5 de junho de 2020, atividade 9. Então, aí vocês vão responder esse teste com base no mapa da atividade 8. Vocês vão ter que voltar no mapa da atividade 8 e identificar o que ele está pedindo aqui. Então, aqui, ó, tá vendo esse enunciado? Não é para copiar o enunciado, tá? Já vai direto apontar a alternativa correta. Então você acha que a alternativa, você vai voltar no mapa, observar o mapa, identificar qual é a rota número 2 e vai responder aqui, tá? Aí você vai responder direto a lápis. Qual alternativa você acha correta? Eu acho correta a alternativa C. Então você vai lá e marca a alternativa C no caderno a lápis, tá? Não precisa copiar esse enunciado, vai direto na resposta. Em seguida temos a atividade 10 também. Então depois da atividade 9, você apontou a alternativa, vai para a atividade 10. Você tem essa imagem, né, de uma pintura rupestre, lá na Serra da Capivara, no Piauí, há 12 mil anos atrás. Aí você vai ler o enunciado. Vestígios encontrados no sítio arqueológico, como desenhos nas paredes, servem como? Não precisa copiar esse enunciado, tá? Não precisa. Assim como a atividade 9, você já vai direto na alternativa que você acha, que você julga correta, tá? Então lá no caderno, né, aqui você tem que colocar atividade 10 a caneta, certo? Aí vocês já vão apontar direto a alternativa que você julgou correta. Se é A, B, C ou a D, tá? Aí vocês coloquem a lápis, tá? E com isso a gente encerrou a primeira semana do roteiro. Primeira semana do roteiro. Não, desculpem, não encerrou não. Tem mais uma atividade também, tá? Mais um exercício. Então vocês vão ler esse texto com atenção, ler o texto, não copiar o texto. E aí vocês vão ler o que está pedindo aqui. A questão. Quando os grupos humanos chegaram às Américas, eles viviam de... Aí vocês vão apontar a alternativa correta. Também não precisa copiar esse enunciado, já vai direto na alternativa que vocês julgam correta. Aí vocês vão marcar lá no caderno, alternativa A, B, C ou D, tá bom? Então são 3 atividades para serem feitas aqui na atividade 10, ó. Duas atividades, perdão, 2 atividades, certo? Então com isso a gente encerra a primeira semana do roteiro. Agora a gente vai na segunda-feira, dia 8 de junho, atividade 11. Então lá no caderno vocês vão colocar atividade 11, Pradópolis, 8 de junho de 2020. Aí vocês têm o texto, vocês vão ler com atenção. Ler com atenção, não é para copiar o texto. E aí sim, aí vocês vão copiar esse item aqui, ó, da letra A, o item A. Escreva no espaço a seguir 10 palavras-chave retiradas do texto. Aí vocês vão voltar ao texto, vão selecionar 10 palavras importantes do texto. 10 palavras que estão relacionadas com o tema do texto. Aí lá no caderno vocês vão colocar todos esses numerais romanos e vão colocar as 10 palavras que vocês julgam importantes do texto, tá? Aí vão colocar a lápis, tá bom? A letra B, vocês vão copiar também. Copiem também a letra B, o que ele está pedindo, né? O enunciado. Vocês vão reler o texto e escrever os nomes dos povos que ocuparam a região conhecida como Mesopotâmia. Tá? Vocês vão voltar ao texto e identificar para mim quais povos ocuparam essa região conhecida como Mesopotâmia, certo? E aí vocês vão colocar a resposta a lápis. Tá? Essa foi a primeira atividade, atividade 11 do dia 8 de junho. Aí em seguida, né, vocês colocam a atividade 12, a caneta. O que ele pede? Ele pede para você voltar ao texto da atividade 11 e responder as 2 questões a seguir. Então você vai voltar no texto, reler o texto e responder os 2 testes a seguir. Tá vendo esse enunciado? Não precisa copiar esse enunciado, tá? Já vai apontando direto a alternativa que você julga correta. Ou é a A, ou a B, ou a C, ou a D, ou a E.
Tá? E você coloque a lápis. Eu acho que é a alternativa D, por exemplo. Aí vocês colocam alternativa D. Aí temos uma segunda questão, né? Nessa segunda questão você vai também responder com base no texto e vai apontar a alternativa para mim. Precisa copiar esse enunciado? Não, já aponta para mim a alternativa que você julga correta. Eu julgo que a alternativa correta é a letra D, por exemplo. Aí lá no caderno vocês copiam, ó. Eu acho que é a alternativa D, na América. Aí você copia a lápis, tá? Porque é uma resposta, certo? Assim como nessa primeira questão, você vai apontar a alternativa e escrever para mim a lápis inteira, tá? Não precisa copiar o enunciado, mas eu preciso que você responda apontando a alternativa que você julga correta, copiando ela inteira, certo? A lápis. Então essas foram as duas primeiras atividades na segunda-feira, atividade 11 e 12. Aí na terça, dia 9 de junho, vocês vão ler o texto abaixo com atenção, não é para copiar o texto, e vamos lá no enunciado. Aí no enunciado da letra A você tem que copiar, né? Você tem que copiar o enunciado da letra A e copiar a frase que vocês vão completar com as palavras aqui encontradas aqui nesse texto, certo? Depois que você fez isso, copiou a caneta, deixou esses espaços aqui para poder completar a lápis. Aí você volta ao texto e identifica as palavras que completam essas lacunas, certo? Então essa é a atividade 13, letra A. Aí na atividade 13, letra B, vocês vão copiar todo esse enunciado à caneta e vão responder para mim lá no caderno. Vocês vão apontar, vocês vão ordenar de 1 a 7 os povos que ocuparam a Mesopotâmia. Aí o texto fala toda a sequência de povos que ocuparam a Mesopotâmia. Aí vocês vão colocar qual foi o primeiro povo que ocupou a Mesopotâmia. Foram os Sumérios. Aí você coloca letra 1. Letra 1 não, número 1, Sumérios. Aí número 2, em seguida, qual o outro povo que ocupou a Mesopotâmia? E assim por diante, tá? Você vai enumerar os povos pela sequência, tá? Que ocuparam a Mesopotâmia. Vocês têm que voltar ao texto e identificar. Aí vocês vão colocar todas essas sequências a lápis, tá bom? Então, essa foi a primeira atividade da terça. Segunda atividade 14. Aí depois que você fez a atividade 13, vocês colocam abaixo a atividade 14. E a gente tem mais um texto que é para ser lido, não é para copiar o texto, tá bom? Vocês vão ler o texto. E depois vocês vão explicar aqui, ó. Vocês vão copiar a questão, que é essa aqui, ó. Explique a importância dos rios para as primeiras civilizações. Aí no caderno vocês vão colocar essa pergunta à caneta e vão responder a lápis, tá? O que está pedindo aqui, tá bom? Aí na quarta-feira, atividade 15, dia 10 de junho de 2020. Então no caderno, Pradópolis, 10 de junho de 2020, atividade 15. Também temos um texto aqui. É para copiar o texto? Não, é para ler com atenção. Vocês vão ler com atenção o texto. E aí quando chegarem aqui nos itens, vocês vão copiar no caderno, né? Então, atividade 15, letra A. Qual é o significado da expressão crescente fértil? Aí vocês copiam a caneta e respondam com base no texto a lápis. E também com a letra B. O que são cidades-estados? Aí vocês voltem ao texto, copiem a caneta essa pergunta e respondam a lápis. A C, mesma coisa. Só que a C você vai apontar a alternativa correta, tá? A C vocês copiam esse enunciado e depois vocês apontam a alternativa correta a lápis, tá bom? Então, essa foi a atividade 15, primeira atividade da quarta, dia 10 de junho. Depois que você fez a atividade 15, vocês colocam atividade 16. E aí temos um texto novamente, que é para ser lido com atenção, não é para copiar o texto. Aí vocês vão lá nos itens A, B, C e D. Aí vocês vão copiar todas as perguntas. Copiem as perguntas, deixem um espaço e depois vocês vão responder a lápis, tá bom? Copiem as perguntas e depois vocês respondam a lápis no espaço que vocês forem deixar
de todas as perguntas. É só voltar no texto que vocês vão conseguir responder com muita facilidade, tá? Todas essas questões. E agora é na quinta, atividade 17. Quinta, 11 de junho de 2020. Então no caderno coloque Pradópolis, 11 de junho de 2020, atividade 17. Temos um texto que fala da escrita cuneiforme. Você vai lê-lo com atenção. Não é para copiar o texto, né? Como eu sempre já disse já nas atividades anteriores. Eu coloquei um glossário, explica o que significa a palavra pictograma. E, tomando por base o texto, escreva duas características da escrita cuneiforme, tá? Então, vocês vão copiar esse enunciadinho aqui, tá? A caneta. E vão apontar para mim duas características de acordo com o texto da escrita cuneiforme. Tá bom? Aí vocês fazem a lápis. Certo? Então, essa é a primeira atividade da quinta, dia 11. Então, depois que você fez a atividade 17, põe a atividade 18. Também temos um texto falando sobre a religião lá na Mesopotâmia. Vocês vão copiar o texto? Não, é para só ler com atenção. Tá? Observar as figuras aqui. Tá bom? Aí vocês vão lá na alternativa A e B. Na A você vai copiar o enunciado e responder a caneta. Copiar o enunciado a caneta e responder a lápis. Certo? E na A, vocês podem consultar um dicionário que vocês tenham em casa ou pesquisar na internet o significado da palavra politeísta, tá? E aí relacionar com a palavra religião. O que é uma religião politeísta? Certo? Na letra B, vocês vão copiar toda essa questão aqui, todas essas questões, né, a caneta, e vão responder a lápis, tá? A questão B é só voltar ao texto e ler com atenção, tá bom? Então, coloque a resposta a lápis. Então, essas foram as duas atividades da quinta-feira, 17 e 18. E agora vamos para a última atividade, as últimas duas atividades do roteiro. Estudos número 4, certo? Então, na atividade 19, do dia 12 de junho de 2020. Essa atividade vocês vão assistir a videoaula, o Código de Hammurabi. O que foi o Código de Hammurabi? Do canal do YouTube Resumindo a História. Tá? Então lá no YouTube vocês vão clicar no link, tá? Ou ir lá no YouTube e encontrar esse vídeo. O que foi o Código de Hammurabi? Tá? O professor Renan Félix vai explicar para vocês em detalhes o que foi esse código. Então, nessa atividade 19, vocês vão assistir com atenção esse vídeo. Tá? Assistir com atenção. Tá bom? E na atividade 20, após você assistir esse vídeo da atividade 19, então é necessário assistir esse vídeo. Se você não assistir, você não vai conseguir responder a atividade 20. Tá? Aqueles que não conseguirem assistir o vídeo, eu vou colocar o livro, eu vou tirar a cópia da parte do livro que fala sobre o Código de Hammurabi. Aí vão ter que consultar o livro didático, tá? Que eu vou colocar também disponível lá no grupo do Facebook, tá? As páginas escaneadas, né, do livro. Então, depois que você assistiu a videoaula com atenção, né, da atividade 19, aí você vai responder no caderno. Não precisa copiar esse enunciado não, já vai direto na letra A e copia a pergunta. Ó. O que foi o Código de Hammurabi? Aí, de acordo com o vídeo, o que foi o Código de Hammurabi? Com a explicação do professor Renan. Aí depois, né, copiou a caneta, a pergunta e responda a lápis. Depois vocês vão para o item B. Copia a caneta também e respondam a lápis. E a C também. Tá? E respondam a lápis, tá? Tem que prestar bastante atenção no vídeo para poder responder essas três questões, tá bom? Então, com isso, nós terminamos o roteiro de estudos número 4. Então, são quantas atividades do roteiro de estudos número 4? São 20 atividades. 20 atividades que vocês vão desenvolver do dia 1º ao dia 12 de junho de 2020, tá? Então, são 20 atividades que vocês desenvolverão nesses 15 dias, tá bom? Vocês vão fazer como? 2 atividades por dia. 2 atividades por dia, certo?
E aí, durante a semana, se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem lá nos comentários lá do meu plantão, lá no Facebook, ou pelo Zap, quem já tiver o número adicionado no meu WhatsApp. E aí eu respondo para vocês qualquer dúvida ou qualquer problema que vocês tiverem, tá bom? E aí durante a semana eu vou postando as correções, tá? Das atividades de 1 a 10 e depois de 11 a 20, como eu fiz no roteiro número 3, tá? Então acompanhe os vídeos lá no meu canal do YouTube, tá? Eu sempre coloco os links e novamente, repetindo, qualquer dúvida coloque nos comentários lá no grupo do Facebook ou no Zap, se você já tem o seu número adicionado lá no meu WhatsApp, tá bom? Então muito obrigado, pessoal, e bons estudos, tá bom? Até a próxima.